Então, vamos resolver o exercício 183, onde temos que verificar duas afirmações. Se uma função é par, a sua transformada de Fourier é real. Se a função é ímpar, então a sua transformada de Fourier é um imaginário puro. Vamos só aqui relembrar rapidamente critérios para que um número complexo Z seja real, ou seja, dizer que Z é um número real significa que a sua parte imaginária é nula. E isso, como nós sabemos calcular a parte imaginária como sendo a diferença entre Z e o seu conjugado sobre 2i, isso, por sua vez, vai ser equivalente a dizer que Z é igual ao seu conjugado. Para dizer que um número é um imaginário puro, desta vez, é semelhante, ou seja, dizer que Z pertence a IR, quer dizer que a parte, desta vez, a parte real do Z é igual a zero, e nós sabemos que a parte real do número complexo é a soma desse número com o seu conjugado a dividir por 2. Logo, isto vai ser equivalente a dizer que Z, desta vez, é igual a menos o seu conjugado. Logo, uma vez que estas definições são entendidas, para mostrar que se a função é par, então a sua função, a sua transformada de Fourier é real, é simplesmente uma questão de aplicar a definição de transformada de Fourier. Logo, a transformada de Fourier, nós denotamos numa função f, é denotada desta maneira, e vamos olhar o conjugado desta transformada de Fourier. Logo, isto é o conjugado de raiz 2π, integral de menos infinito a mais infinito, de f de x, exponencial de menos i ômega x dx, ao qual aplicamos o conjugado. O conjugado de uma soma é a soma dos conjugados. Logo, aqui não temos realmente uma soma finita, nem sequer temos uma soma discreta, mas vamos admitir que funciona neste caso, é a questão da linearidade dos integrais, que permite dizer que, de facto, o conjugado de um integral é o integral dos conjugados. É um resultado semelhante aos resultados que já viram sobre as séries de funções, que é que, por linearidade, sobre certas condições, obviamente, a derivada de uma série de funções é a série das derivadas. Ou seja, a derivação termo a termo ou a integração termo a termo de uma série de funções. Bom, neste caso, não se trata de derivar ou de primitivar, trata-se de fazer o conjugado e vamos admitir que temos esta propriedade. Logo depois, como isto é igual ao integral dos conjugados, o que nós temos aqui dentro vai ser o conjugado do produto de f de x por exponencial de menos i ômega x vezes dx. E aqui há várias coisas que são números reais. Isto, a função f é uma função que tem valores reais e o elemento de integração dx é uma variação infinitesimal que também é real. Isso quer dizer que podemos tirar esses fatores do conjugado e vamos ter simplesmente o conjugado da exponencial. Vai aparecer. O conjugado da exponencial de menos iθ é igual a iθ. Ou seja, é de, outra forma de dizer isto, é igual a é de menos iθ quando θ pertence a R, obviamente. Logo, aplicando estas regras, isto vai me dar 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, de f de x, exponencial de i ômega x dx. E nós temos aqui uma coisa que é, de facto, muito parecida com a transformada de Fourier da função f. A única diferença que há entre esta expressão aqui e a transformada de Fourier é, de facto, o sinal que nós temos aqui. Logo, para fazer aparecer o bom sinal, vamos fazer uma substituição. Vamos considerar uma nova variável de integração que vai ser simplesmente menos x. T igual a menos x. Logo, quando x tende para menos infinito, t
vai tender para mais infinito, quando x tende para mais infinito, t tende para menos infinito, 1 sobre raiz de 2π. Aqui vamos ter f de menos t, e depois aqui vamos ter aquilo que procuramos, que é menos i ômega t vezes menos dt, por causa da substituição. Logo, nós sabemos que podemos inverter os extremos de integração, só que ao fazer uma inversão dos extremos de integração, o que é que isso faz aparecer? Faz aparecer uma mudança de sinal. Logo, vamos inverter os extremos de integração, raiz de 2π. Isto vai nos dar o integral de menos infinito até mais infinito de f de menos t, exponencial de menos i ômega t dt, ou seja, o sinal menos que tínhamos aqui, ele vai desaparecer quando nós vamos inverter o sentido da integração, e nós ficamos aqui com f de menos t. E aqui não é muito difícil perceber que, consoante a paridade da função f, ou seja, aqui temos dois casos, que é se o f é par, e neste caso nós temos f de menos t, que é igual a f de t, ou se o f é ímpar, o que significa, neste caso, que o f de menos t é igual a menos f de t, interpretando nesta fórmula, isto vai nos dar, vamos ficar com, no primeiro caso, f de t, que vai ser a transformada, vai fazer aparecer a transformada da Fourier da função f, ou seja, quando eu utilizo a paridade, isto vai ser igual a f de t, e o que aparece aqui é a transformada de Fourier da f. E se eu trocar se eu utilizar o facto de a função é ímpar, aqui vamos fazer aparecer um sinal menos, o que vai fazer aparecer menos a transformada de Fourier da função f, ou seja, menos f de ômega. E podemos concluir imediatamente que, neste caso, então temos o conjugado da transformada de Fourier, que é igual à transformada de Fourier. Isto implica que a transformada de Fourier pertence a R. E no outro caso, se a função for ímpar, nós temos que a transformada de Fourier tem que necessariamente ser um imaginário puro. O que responde à pergunta. Voltando aos exercícios, o exercício seguinte aqui é o exercício 186. Aqui. Vamos aqui o exercício 186. O que é notável sobre o exercício 186 é que, de facto, ele está resolvido no caso geral nos exemplos anteriores. Se quiserem ir ver o exemplo 8.7 na página 273, é essencialmente o exercício, o problema que nos propomos de resolver no exercício 186. Logo temos 3 perguntas. Escrever f na forma da sua transformada de Fourier. Isso é uma aplicação de uma fórmula que está aqui, que é a transformada de Fourier inversa, ou seja, quando eu tenho uma função f de x, eu posso escrevê-la em função da sua transformada de Fourier, a forma de inversão. Logo, se nós aplicarmos a forma de inversão no exercício 186, isto dá imediatamente que f de t é igual a 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, da transformada de Fourier. Isto agora vai ser um integral impróprio, não na variável espacial, mas na variável de frequência, ômega, exponencial de i ômega t, e aqui ter atenção que na transformada, na fórmula de inversão, o sinal que aparece é um sinal mais, vezes d ômega.
Logo, isto é simplesmente o que se pretende fazer aqui na primeira linha, é escrever em função da transformada de Fourier. Na segunda linha, queremos reescrever a equação diferencial em termos das frequências ômega e resolver essa nova equação em função da x ômega, da transformada de Fourier do x. Isto é um processo muito semelhante àquilo que nós já fizemos no capítulo sobre as transformadas de Laplace, ou seja, análogo da transformada de Laplace. E o que nós fazemos é que temos esta equação, mais x igual a f, e vamos fazer a sua transformada de Fourier. Logo, isto vai fazer aparecer a transformada de Fourier da segunda derivada, mais a transformada de Fourier da função, igual à transformada de Fourier do segundo membro. Já agora, aqui, estou a aplicar a linearidade da transformada de Fourier, que é que a transformada de Fourier de uma soma de funções é igual à soma das transformadas de Fourier. Isto é uma primeira propriedade que vocês viram na teórica da transformada de Fourier. Aqui vamos precisar de uma segunda propriedade das transformadas de Fourier, que é que a transformada de Fourier da derivada da função x escreve-se em função da transformada de Fourier de x. E faz simplesmente aparecer um i ômega. Isto vai nos dar, em particular, que a transformada de Fourier da segunda derivada vai ser i ômega ao quadrado, vezes a transformada de Fourier de x. Ou simplesmente, porque vamos escrever a segunda derivada em função da primeira derivada, vai aparecer um fator i ômega, e a transformada de Fourier da derivada em função da função x vai fazer aparecer um segundo fator i ômega, daí temos o i ômega ao quadrado, ou seja, menos ômega ao quadrado, a transformar Fourier de x. Ou se vocês quiserem uma forma muito rápida de reencontrar esta forma de transformada de Fourier, é simplesmente olhar a definição, ou seja, nós temos que x ômega é igual... Espera. Não, estou aqui, não é transformada de Fourier do x que eu quero, é a função x, é pegar na fórmula de inversão, vamos pegar na fórmula de inversão, ou seja, do x em função da sua transformada de Fourier, mais infinito, x ômega, exponencial de mais i ômega t ômega, e a ideia aqui é fazer a derivada disto, que vai ser a derivada disto. Só que para calcular a derivada disto, podemos utilizar aquela propriedade de linearidade, entre aspas, que é passar da derivada do integral ao integral da derivada, ou seja, um tipo de primitivação, de derivação termo a termo. E aqui funciona, ou seja, para derivar em ordem a t esta função que é definida a partir do integral, a gente vê que a dependência em t da função que está a ser integrada só aparece aqui na exponencial, e aqui basta essencialmente derivar isto. Isto, o que é que aparece quando eu faço isto? Vai aparecer a derivada da exponencial de i ômega t em ordem a t, ou seja, vai fazer aparecer um fator i ômega. E aqui temos 1 sobre raiz de 2π i ômega, não posso tirá-lo, tenho que deixar aqui dentro, 1 sobre 2π, integral menos infinito a mais infinito do i ômega, pode ir aqui de fora, x chapéu de ômega, exponencial de i ômega t de ômega. E aqui, se nós reinterpretarmos esta fórmula, ou seja, aqui tem o x', aqui tem esta coisa pode ser reinterpretada a partir da fórmula de inversão da transformada de Fourier, como simplesmente a transformada de Fourier da derivada. E aqui temos esta fórmula. Logo, substituindo aqui
seja, ao fazer a transformada de Fourier, substituindo aqui as fórmulas das diferentes transformadas, nós vamos ter aqui a segunda derivada, vai ser menos ômega ao quadrado, mais a transformada de Fourier do x, ou seja, mais um x chapéu. Menos isto e o x. O que nos permite, na verdade, resolver, ou seja, vamos ter que a transformada de Fourier de x é a transformada de Fourier da f a dividir por 1 sobre 1 menos ômega ao quadrado. Isto vai nos dar b que x de ômega é f de ômega a dividir por 1 menos ômega ao quadrado. Ao final, eles pedem para nós escrevermos a solução, ou seja, dar uma expressão da solução na forma do integral, e é simplesmente, mais uma vez, a forma de inversão da transformada de Fourier, ou seja, integral de menos infinito a mais infinito de x ômega. Exponencial de i ômega t d ômega. Nós aqui temos a expressão do x chapéu ômega, que vai ser 1 sobre raiz de 2π integral a menos infinito a mais infinito de f chapéu ômega sobre 1 menos ômega quadrado. Exponencial de i ômega t d ômega. E somos muito agradecidos de não ter que calcular este integral. Para as aplicações numéricas, nós não precisamos calcular explicitamente o integral. Nós temos computadores e softwares que são capazes de fazer muito rapidamente este tipo de análise espectral, este tipo de transformadas de Fourier inversa, e que nos permite, pelo menos, não temos a expressão explícita da solução, mas vamos ter uma forma de desenhá-la, de representá-la. Aqui há uma coisa que nós podemos resolver, que eu não explicitei, que é a transformada de Fourier do f. Então, pelo menos tentar ver o que é que dá a transformada de Fourier do f, sabendo que no enunciado o f de t é definido como uma função que vale seno t no intervalo 0π e 0 fora desse intervalo. Logo, a transformada de Fourier desta função é fácil de calcular, visto que a função vale 0 em R, exceto no intervalo fechado de 0 a π, isto vai ser simplesmente o integral de 0 a π de seno de t exponencial de menos i ômega t dt. Não esquecer que aqui estamos a fazer a transformada de Fourier, aparece aqui um sinal de menos e a variável de integração é em ordem ao espaço. Isto pode parecer um integral um bocadinho complicado de calcular, mas na verdade nós temos uma forma de homogeneizar a função que está a ser integrada, utilizando as formas de análise complexa. O seno de t é exponencial de it menos exponencial de menos it sobre 2i. Logo isto vai dar 1 sobre raiz de 2π integral de 0 a π de exponencial de, ou seja, por causa do primeiro, it menos i ômega t, vocês podemos pôr em evidência o i, e vamos ficar com um fator t também, ficamos com 1 menos ômega, menos exponencial de menos i 1 mais ômega t sobre 2i dt. E aqui eu não vou fazer o detalhe dos cálculos, mas eu encontrei o seguinte resultado, que eu deixo aqui em TPC, para vocês verificarem se está correto, que aqui isto dá 1 sobre raiz de 2π, 1 mais exponencial de menos i ômega π, vezes 1 sobre 1 menos ômega ao quadrado. Ou seja, não dá a transformada de Fourier do f, não dá uma expressão que é muito simples. E, em particular, não simplifica aquela expressão do integral que definia o x. Isto só para lembrar. Na pergunta anterior, nós tínhamos visto que o x escrevia-se como 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, f chapéu ômega sobre 1 menos ômega ao quadrado, exponencial i ômega t de ômega.
substituir esta expressão aqui no f de chapéu de ômega não vai simplificar o cálculo do integral. Finalmente, passamos aos exercícios seguintes, que têm a ver com o cálculo de variações. Para o cálculo de variações, o que é importante, ou seja, entender, são duas coisas, essencialmente. A primeira, então, é que nós temos funções, temos funcionais, que são funções de funções, é por isso que se chama-se funcional. Uma função de uma função, que tem um valor real. Porquê? Porque este funcional, ele essencialmente pega numa função e produz o integral dessa função, ou seja, um número real. E que esses espaços de funções, ou seja, o domínio desse funcional, em geral, ele é determinado por condições de contorno. Se eu olhar aqui, o y é uma função que vai de 0,1 para 0,1, com certas condições do contorno. E essas condições do contorno serem especificadas, é o que vocês viram na teórica, vai permitir derivar a equação da Euler-Lagrange que está aqui. Logo, temos uma função grande f, que é uma função de y' de x. E quando eu escrevo df sobre dy, o que eu estou a subentender é que estou a fazer a derivada parcial do grande f em ordem à sua primeira variável. Quando eu faço a derivada parcial do grande f em ordem a y', eu não estou a fazer a derivada do grande f em ordem à derivada da função y. Não, estou a fazer a derivada parcial do grande f em ordem à sua segunda variável. E depois eu substituo y de x, y' de x e x no argumento grande f. O que eu estou a dizer aqui, estas notações são um abuso de linguagem, mas se nós escrevermos, por exemplo, o f com variável u, v e t, por exemplo, esta equação ela escreve-se df sobre du. Aqui tem que fazer menos d sobre, eu diria, sobre dx, vamos dizer assim, dx, df sobre dv, igual a zero. E o argumento aqui destas coisas são o que está aqui. Ou seja, aqui temos, isto não é aplicado em UVT, mas é aplicado em y de x, y' de x e x. É por isso que esta derivada parcial é uma derivada parcial direta, é verdadeiramente a derivada. Bom, cuidado com estes abusos. Não são abusos de linguagem, são mesmo notações que são usadas comumente. Para os exercícios. Bom, passamos então, é suposto resolvermos duas alíneas do exercício 202. Logo aqui, como eu disse, o que é importante ter em mente é que nós temos funcionais de um certo conjunto de funções. Aqui a função x vai ser uma função que é derivável do intervalo 0,1 a valores em 0,1. Não necessariamente, mas pronto. Ou seja, em R, podia pôr aqui R. Em R, mas eu estou a considerar as seguintes condições de contorno, é que x é igual a 0 e x de 1 é igual a 1. Logo, o que eu estou a tentar fazer é encontrar os pontos de estacionalidade neste exercício do seguinte funcional, ou seja, uma função de x que vai calcular o integral de 0 a 1 de x mais t x' dt. Reparem que, essencialmente, como estamos no intervalo 0,1, de 0 a 1, o que é que esta função j ela faz? Ela calcula a média da função x mais t x'. Então, quando a gente associa uma função
a sua média num dado intervalo, isto é simplesmente um funcional. Você já tem exemplos de funcionais simples. E aqui, em particular, nesta linha B, quando a gente olha x mais tx', isto lembra a derivada do produto tvx. Se x é uma função de t. Logo, temos aqui uma primitiva imediata, que vai, aplicando a regra de Barrow, isto vai dar t, x entre 0 e 1. Ou seja, quando t é igual a 0, vale 0, e quando t é igual a 1, isto vale x de 1. Mas x de 1 é 1. Logo, este funcional, definido a partir deste integral, ele é constante. É constante. Logo, todos os pontos são pontos de estacionalidade, aqui traduzido em termos ou seja, de funcionais, isso quer dizer que qualquer função x é pontos de estacionalidade do nosso funcional. Logo, em particular, podemos olhar, neste caso preciso qual é a expressão da equação da Lagrange, e para esse efeito nós temos que perceber qual é que é a função grande f, utilizando aquelas notações da teórica y' x, qual é a expressão desta função grande f. Logo aqui temos que usar com as notações do exercício, que são x, x' e t. Logo, qual é a função? A função é simplesmente x mais t, x'. Mais uma vez, se o facto de escrever aqui funções vos baralha para escrever a equação da Lagrange, vocês escrevam a expressão da função, por exemplo, assim. Isto vai dar U mais TV, mais ZV, neste caso. ZV. E o que eu estou a dizer aqui é que a primeira variável do grande F é U, a segunda variável do grande F é V, a terceira é Z. Quando eu considero aqui esta função, f de x, x', t, o que eu obtenho é isto, U mais GB. Alguma vez que eu tenho esta expressão, é muito fácil escrever a equação da Lagrange. Que é df, como eu disse, df sobre dx, vou utilizar as notações do menos d sobre dt, df sobre dx' igual a 0. Qual é a derivada parcial do f em ordem à primeira variável? Vai ser 1, ou seja, df sobre du é igual a 1. Qual é a derivada parcial do f em ordem à segunda variável? df sobre dv vai ser igual a z. E qual é a derivada parcial do z? Qual é o d sobre dz do df sobre dv? E como isto é z, isto vai dar simplesmente 1. Logo, a equação da Lagrange, neste caso, é simplesmente 1 menos 1 igual a 0. É uma condição universal. E não é surpreendente ser uma condição universal, porque nós acabamos de ver que, de facto, o funcional da linha B era constante. J de x vale sempre 1. Para as funções x que satisfazem estas condições de contorno. Vamos ver outro exemplo, que é a linha C, onde desta vez temos uma função, um funcional que é definido a partir da x' ao quadrado menos x ao quadrado. Aqui vamos ao quadro. Logo temos aqui j de x, que é igual ao integral de 0 a 1 de x' ao quadrado menos x ao quadrado dt. Logo, qual é que vai ser a nossa função grande f? Vai ser x' dt, que é igual a x' ao quadrado menos x ao quadrado. E se eu escrever aqui a equação da Lagrange, dx menos d sobre dt df sobre dx', isto vai me dar, df sobre dx vai me dar 2 menos 2x, menos d sobre dt
que é derivada de x' ao quadrado em ordem a x', ou seja, isto vai-me dar 2x'. E quando eu faço a derivada de x' em ordem a t, isto vai fazer aparecer a segunda derivada, ou seja, vou ter menos 2x mais x², que é igual a 0. Ou seja, tenho esta equação, x² mais x igual a 0. Ou seja, uma função x satisfazendo as condições do contorno de x0 igual a 0, x1 igual a 1, é ponto de estacionariedade do funcional j, se e só se o x satisfaz a equação da Lagrange, ou seja, se e só se o x satisfaz esta equação linear da segunda ordem. Logo, esta equação linear da segunda ordem, com estas condições de contorno, nós sabemos muito bem resolver isto, ou seja, aqui voltando, temos x² mais x igual a 0, com x0 igual a 0 e x1 igual a 1. Sabemos que a solução geral da equação homogénea vai ser x, que é a cosseno t, mais b seno t. Isto vai nos dar, quando eu faço x0 igual a 0, vai nos dar que o a é igual a 0. E a condição x1 igual a 1 vai me dar que b seno de 1 é igual a 1. Ou seja, o b é igual a 1 sobre seno de 1. Ou seja, que o x de t aqui vai ser simplesmente seno de t sobre seno de 1. Isto é um ponto de estacionariedade do meu funcional. Agora o que eu posso fazer é calcular de facto qual é o valor do j do funcional nesta função, neste ponto de estacionariedade. Ou seja, quanto é que vale o j de x, que é definido como integral de 0 a 1 de x' ao quadrado menos x ao quadrado dt. Logo, x' vai ser o quê? Vai ser a derivada de seno, que é cosseno. Logo, isto vai ficar o seno 1 ao quadrado pode ir por fora, seno de 1 ao quadrado fica para fora, e depois aqui nós ficamos com cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t dt. Aqui reconhecemos o cosseno de a mais b, ou seja, o cosseno de a mais a, de t mais t. Isto vai me dar 1 sobre seno de 1 ao quadrado integral de 0 a 1 de cosseno de 2t dt. E esta coisa é fácil de calcular. A primitiva de cosseno de 2t vai ser seno de 2t sobre 2. Em 0 vale 0, e se não, em 1 vale seno de 2. Ou seja, seno de 1 ao quadrado vezes aqui seno de 2. Mas pronto, também aqui podemos usar o facto que seno de 2 é 2 vezes seno de 1 cos de 1. E isto, o 2 vai simplificar, o seno de 1 vai cortar, e nós vamos ficar aqui com o cosseno de 1 sobre seno de 1, ou seja, cotangente de 1. Logo, nesta função, que é ponto de estacionariedade, o funcional vale cotangente de 1. Pronto, é tudo por hoje. Bons estudos. Não se esqueçam de usar do Moodle para tirar dúvidas ou do meu e-mail. E até breve. Aqui, já.